Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Possivelmente é um texto que você já conhece de cor e salteado, já ouviu falar muito, já ouviu muitas pregações sobre esse texto. Mas normalmente quando o pastor chama para pregar, ou convida, ou intima, como é o caso para trazer a mensagem no domingo à noite, normalmente o coração da gente fica de sobressalto. E eu tenho o costume de pedir ao Senhor para que Ele mostre aquilo que sirva para mim primeiramente, mas que Ele sirva para alguém que virá para participar do culto no domingo à noite. Por isso que eu creio. E o Senhor trouxe essa palavra para a minha vida primeiramente. Eu quero pedir ao Senhor que Ele também abençoe a tua vida através dessa mensagem. Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Guarde essa palavra. E disse, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Quero falar hoje sobre paz. Paz. Uma pequena palavra composta por apenas 3 letras. P-A-Z. Paz. Pequenininha palavra. E se eu pudesse nominar esta mensagem, seria paz mesmo em meio às crises. Paz mesmo em meio às crises. Eu acabei de dizer que nós estamos vivendo um momento de crise no nosso país. Eu não sei você, mas o meu coração não tem se aquietado. Principalmente depois de um período de pandemia, parece que a gente não se ajustou ainda. Parece-me que a coisa não andou, eu ando meio que perdido. É meio assim, sem saber, sem saber o que vai acontecer amanhã, preocupado com os rumos do país, preocupado com os rumos do mundo. Nós estamos vivendo momentos de crise, de guerra, crise na economia, crise política, crise moral. E parece-me que o nosso coração, pelo menos o meu coração, tem hora que está em sobressalto. Tem aumentado os casos de pessoas que não estão conseguindo dormir à noite, muitas vezes se socorrendo de remédios para poder dormir. Paz. P-A-Z. E essa pergunta eu fiz para mim essa semana. Deus fez para mim essa semana. E eu quero levar você a pensar como se Deus estivesse perguntando para você agora, neste momento. Você está em paz? Você está em paz? Como está o seu coração nesta noite? Como é que está o seu coração neste momento? Como é que está o seu coração agora? Você está em paz? Eu tenho mania de perguntar normalmente quando eu encontro as pessoas, e um bordão que eu uso, normalmente eu digo assim: tudo na paz? E aí, tudo na paz? Mas nem sempre a resposta que eu obtenho, nem sempre a resposta que eu dou quando há esta pergunta, se eu estou em paz, não é um bordão, não é um chavão onde eu disse: não, tá tudo em paz. Mas quando normalmente a gente não está em paz, normalmente o coração da gente está em sobressalto, normalmente nós estamos vivendo momentos de turbulência. E quando eu pensei nessa pergunta: você está em paz? Qual é a sua resposta? O seu coração está em paz? Me trouxe à mente o livro de Jeremias, capítulo 6, versículo 14, onde Deus diz: olha, shalom, paz, haverá paz. É o que costuma dizer, quando em verdade não há paz alguma, nem hoje, nem amanhã. Mas e aí? Você está em paz?
seu coração neste momento, nessa noite, está em paz? Ou tem alguma coisa tirando a tua paz, colocando o teu coração em sobressalto? Tem alguma coisa incomodando a tua vida, incomodando a tua mente, que tem levado você a ficar preocupado, a viver momentos de turbulência? A palavra paz, no dicionário, diz assim, geralmente definida como um estado de calma ou tranquilidade, uma ausência de perturbações e agitações. O dicionário traz essa definição, como um estado de calma ou tranquilidade, uma ausência de perturbações ou agitação. Repito novamente, você está totalmente em paz, vivendo em paz, o teu coração está em paz, não tem nenhuma turbulência, não tem nada incomodando o teu coração ou a tua vida. Paz, palavra tão pequenininha, mas perseguidas por todos nós. Perseguida, nós ansiamos e queremos ter paz. Só que muitas pessoas buscam a paz no dinheiro, nas riquezas, e muitas vezes, a gente diz, se eu tiver dinheiro eu terei paz, porque o meu problema é financeiro, eu não vivo em paz, eu vivo em sobressalto porque eu tenho um problema financeiro. Eu já começo a pensar no domingo, na segunda pela manhã. Nós conversamos esse dia dizendo, olha, quando termina aquela musiquinha do Fantástico e o apresentador diz boa noite, a mente já começa a girar, oh meu Deus, amanhã é segunda, eu tenho tantos compromissos, eu tenho tantos boletos para pagar, e muitas vezes a gente procura e pensa, se eu tiver dinheiro, eu terei paz. Muita gente também procura desse jeito, procura paz nas riquezas, procura paz nas riquezas, procura paz em muito dinheiro. E não é errado procurar dinheiro, querer ter dinheiro. Pelo contrário, não é problema nenhum e não é errado de forma nenhuma. O problema é quando a gente acha que a paz, o dinheiro será um motivo, a motivação de eu ter paz. Aí sim, eu terei tranquilidade. Quando eu era criança, muito tempo atrás, eu me lembro que muitas vezes a gente ia com o meu pai no sítio, meu pai trabalhava na roça, e muitas vezes ele levava eu e meu irmão para o sítio, a gente ia caminhando, ia andando 2, 3, 5 quilômetros para chegar até o sítio onde o meu pai trabalhava. E normalmente na volta era um sol danado, um calor, um cansaço, e aí passavam aqueles carros, e aí normalmente eu, moleque, pedia carona e ninguém parava, e eu pensava, um dia ainda vou ter dinheiro, um dia ainda vou ter um carro, um dia ainda vou ter isso, para não passar desse jeito. Não é errado de forma nenhuma, mas o problema é que muitas pessoas colocam no dinheiro a motivação para ter a paz que tanto procura. Outros perseguem a fama. Se você perguntar para um jovem, um adolescente, o que você quer ser? Normalmente você vai ouvir essa resposta, eu quero ser muito famoso. Eu quero ser famoso, eu quero ser tranquilo, eu quero ser conhecido por todas as pessoas, e aí sim eu terei paz. Aí sim eu serei tranquilo. Mas também não é errado buscar a fama, mas é errado quando nós buscamos a fama, ser conhecidos, para aí sim ter paz, achando que vai encontrar a paz, que é seguida por todos no dinheiro ou na paz. Outros ainda procuram no poder. Eu quero ser poderoso, eu quero ter muito poder, porque aí sim eu terei paz. Porque eu olho as pessoas com muito dinheiro, as pessoas muito famosas, as pessoas que têm muito poder, normalmente parece-me que elas vivem em paz. Então eu vou perseguir isso. E acabam buscando e procurando e colocando a sua vida, colocando os seus anseios, colocando as suas metas no dinheiro, na fama e no poder, para aí sim viver em paz e descansar e ter tranquilidade e viver, como o dicionário diz, um estado de calma, de tranquilidade, uma ausência de perturbações ou agitações pela falta de dinheiro, pela falta da fama ou pela falta do poder. Uma pessoa rica, uma pessoa famosa, uma pessoa poderosa, ela certamente vive em paz. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que não é desse jeito, não se encontra a paz. Mas infelizmente muitas pessoas buscam e procuram essas coisas para, enfim, obter paz. Mas elas não conseguem, e nós não iremos conseguir, mesmo tendo muito dinheiro, mesmo tendo muita fama,
mesmo tendo muito poder, nós não vamos encontrar paz nessas coisas. A história está recheada de pessoas ricas, de pessoas famosas e de pessoas poderosas que não encontraram paz para suas almas, mesmo tendo conseguido tudo isso. Eu quero falar apenas de 3 pessoas conhecidas. O primeiro está lá, acho que pelo menos os mais antigos lembram, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, presidente do Brasil, foi o presidente que mais tempo permaneceu no cargo na história do Brasil. E o que aconteceu? Mesmo sendo poderoso, conhecido, famoso, Getúlio Vargas se suicidou com um tiro no coração no seu quarto no Palácio do Catete, na cidade do Rio de Janeiro. Tinha poder, tinha fama, tinha dinheiro, mas tinha paz? Tinha paz? Não. Outro também muito conhecido, Michael Jackson, maior artista de todos os tempos. Eu busquei pesquisar um resumo da história de Michael Jackson e anotei apenas algumas, porque a sua biografia é bem grande, sua biografia de sucesso. Ele foi classificado como o maior artista de todos os tempos, segundo o Guinness Book, por ter vendido mais de 1,5 bilhão de gravações. O artista mais rico da história. Ele estima-se que desde o início da sua carreira até o último dia da sua vida, o nome de Jackson havia conquistado 15 bilhões de dólares, tendo o nome mais caro do show business. Famoso, rico, poderoso, tinha paz? Não tinha paz. Faleceu em sua mansão, vítima de intoxicação por propofol e benzodiazepina, poderoso sedativo e anestésico. Poderoso sedativo e anestésico que ele tomava para poder dormir, para poder ter um pouco de paz. O dinheiro, a fama, o sucesso não trouxe a paz que ele tanto almejava. Uma outra também bem conhecida, está ali numa foto que você pode acompanhar. Eu acabei mudando a foto, tá? Não é essa foto, eu troquei, mas é Amy Winehouse. Eu acho que todo mundo já ouviu falar dessa Amy Winehouse, né? Pelo menos os mais jovens, como eu, já ouviu falar. Em uma cerimônia do Grammy, ela recebeu 5 prêmios na noite. Melhor gravação, melhor canção, artista revelação, melhor álbum pop vocal, melhor artista pop vocal feminina. Só que em diversas entrevistas ela admitiu ter problemas com automutilação, transtorno bipolar, distúrbios alimentares e anorexia. E no dia 23 de julho de 2011, Amy foi encontrada morta em sua mansão. E de acordo com o laudo, ela tinha 416 miligramas de álcool por 100 miligramas de sangue. E segundo uma médica especialista da época, para uma mulher de cerca de 50 quilos como ela, para atingir esse índice, ela precisaria ter bebido o equivalente a uma dose de uísque a cada 10 minutos durante 3 horas. Tinha paz? Não. Famosa, rica, poderosa, não tinha paz. A outra imagem que foi passada também era de uma pessoa famosa que também cometeu suicídio. Não tinha paz, mesmo tendo perseguido a paz através dessas coisas. O texto nos diz que após passar o dia inteiro ensinando a multidão que se aglomerava à beira-mar para ouvir Jesus Cristo, muito provavelmente cansado, até porque o texto indica que ele dormiu, ele pediu para os discípulos: vamos passar para outro lado da margem da Galileia. E no decorrer da travessia, enquanto Jesus dormia calmamente na popa do barco, eles são surpreendidos por uma grande tempestade. E diz o texto bíblico que eles viram que não teriam condições de sair daquela situação. Diz o texto ainda que eles ficaram apavorados. Ficaram apavorados. O que nós podemos aprender então com esse texto bíblico quando nós tratamos da questão paz? Primeira coisa que a gente precisa aprender, primeira coisa que nós precisamos aprender: as tempestades são inevitáveis. As tempestades são inevitáveis. Perguntei se você está em paz, se o seu coração nesse momento está em paz, se você está passando por algum momento de tribulações, de tempestade na tua vida, e se você respondeu sim, glória a Deus.
Se você respondeu sim a todas essas questões, louvado seja o Senhor. Mas eu vou dizer algo para você. As tempestades virão, as tempestades poderão vir a qualquer momento. Ainda que você não espere, ainda que o mar esteja calmo, a tempestade pode acontecer a qualquer momento na sua vida. Você pode ter problema financeiro, você pode ter problema na sua família, você pode ter problema com seus filhos, você pode perder o emprego, problemas de saúde. A qualquer momento a sua vida pode ser atingida por uma tempestade, como os discípulos foram atingidos. Quando eu e a Maria, nós tivemos um comércio, quebramos financeiramente, iniciei trabalhando como advogado, comecei a dar aula no Paula Souza, e de repente comecei a recuperar financeiramente, e eu falei, nossa, agora estamos em paz. De repente, a Maria foi acometida por um câncer de mama. Tempestade durante a caminhada, que tirou a nossa paz. E nós nos vimos de meio a um mar revolto. Algo que aconteceu sem nem a gente esperar. Nós não estávamos esperando. Ou seja, as tempestades são inevitáveis e elas podem acontecer a qualquer momento. Podem acontecer durante a nossa caminhada, durante a nossa travessia. Já ouviram falar sobre a lei de Murphy? A lei de Murphy diz que o que dá errado, alguma coisa vai dar errado. E vai dar errado no pior momento possível. Quando você menos esperar, pode dar errado. As tempestades não escolhem momento e as tempestades não escolhem idade. Elas podem acontecer com pessoas de mais idade, com pessoas de menos idade. Podem acontecer com jovens e adolescentes, de repente se veem em meio a um mar revolto, em meio a uma tempestade, onde aquilo e aquela tempestade tira completamente a paz e de repente se enfrentam e se veem diante de um grande problema. Nós estamos vivendo um momento de total ausência de paz no nosso país. E a gente se vê no meio de tudo isso, no meio dessa tempestade, independente até da nossa vontade. Nós não queríamos, nós não buscamos, nós não perseguimos, mas estamos, nós e a nossa família, em meio a toda essa tempestade, toda essa turbulência no que vivemos em nosso país. Problemas financeiros, crise, desempregos, guerras, problemas de saúde, Covid, epidemias e assim por diante. A hora que nós nem percebemos, nós estamos em meio a uma tempestade. As tempestades podem vir e vir a qualquer momento. E nós tiramos a segunda lição desse texto. A segunda lição desse texto, mesmo sendo as tempestades inevitáveis, mesmo as tempestades virem no decorrer da nossa caminhada, nós não podemos confiar nas nossas próprias forças. Você não pode confiar nas suas próprias forças quando estiver em meio a tempestades, em meio aos problemas que tiram a sua paz. Os discípulos estavam conduzindo os barcos. E se você já leu a Bíblia, você já deve lembrar que Pedro, Tiago, João, André e Filipe, todos eram pescadores. Todos eles conheciam do riscado. Todos eles conheciam a travessia daquele pedaço do mar. Eles já tinham, com certeza, enfrentado outras tempestades. Eles conheciam tudo. E eles, com certeza, só clamaram a Jesus quando eles perceberam que já não dava mais. Quando eles perceberam que a coisa estava indo ao fundo. As ondas já estavam invadindo o barco. Aí que eles clamaram, mas com certeza antes eles disseram, fica aí dormindo, Jesus. Fica quietinho aí, fica no seu canto. Eu conheço do riscado, eu dou conta, eu sei, eu que manjo disso daqui, então pode ficar quietinho, pode ficar aí de boa. Aí que está o erro. Muitas vezes nós cometemos quando nós estamos em meio à tempestade. Nós queremos, durante as tempestades, resolver com as nossas próprias forças. Os discípulos, mesmo conhecedores do riscado, mesmo conhecedores daquele pedaço do mar, eles não conseguiram controlar o barco. Eles não conseguiram controlar o barco. E muitas vezes a gente fala, não, eu entendo de economia, não, eu entendo do meu casamento, não, eu entendo dos meus filhos, pode deixar que eu resolvo, pode deixar que eu acerto. Jesus fica aí no quietinho, fica no cantinho, não tem problema. E muitas vezes nós agimos como os discípulos agiram naquela noite. Ao invés de prontamente buscar
o Senhor Jesus, eles confiaram nas próprias forças, e muitas vezes, nesses momentos, nós também confiamos nas nossas próprias forças. Quantas vezes nós não tentamos resolver os nossos problemas em meio às tempestades com os nossos próprios recursos? E a gente tenta isso, tenta aquilo, tenta novamente, e a gente não consegue. A tempestade começou, e eu digo, pode deixar, Jesus. Meu casamento eu sei como resolver. Meu marido, a minha esposa, eu conheço. Meus filhos, minha filha adolescente, meu filho adolescente, pode deixar, eu resolvo. Questão é desemprego, problema financeiro, pode deixar, eu dou conta. Eu resolvo isso daí, eu sou especialista. E a gente usa estratégias, a gente muda as estratégias e nada acontece. Tem alguma tempestade em sua vida nesse instante? Tem alguma tempestade em seu coração? O seu coração está em paz? Você está em paz? Você está tranquilo? Saiba que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. E o texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, o Senhor diz, eu sei os planos que tenho para vocês, são planos de prosperar e não de causar danos. O próprio Senhor diz para você nessa noite, eu sei os planos que eu tenho para a tua vida. Mesmo essas tempestades, eu não causarei danos. Eu tenho planos de prosperidade. E aí chegamos à terceira lição desse texto. Só precisamos lembrar que Cristo está no barco em meio às tempestades. Cristo está no barco em meio às tempestades. Todas as tempestades. Todas as tempestades. Jesus sabia que a tempestade estava para se aproximar. Jesus, com certeza, já sabia, porque ele sabe, ele já está no futuro. Não há futuro para Deus, não há futuro para Jesus, porque ele já está lá. E ele já sabia que o barco enfrentaria a tempestade, que eles passariam no meio da tempestade. E ele também sabe que nós passaremos, que você passará, ou que você está passando em meio a alguma tempestade que está tirando a tua paz. Mas mesmo assim Jesus falou, vamos passar para o outro lado, com certeza, este momento fazia parte da aula prática daquele momento, fazia parte da aula prática para aqueles discípulos que viviam com Jesus. Por isso que é possível confiar em Jesus durante as tempestades da vida. Jesus passou o dia inteiro ensinando a multidão e aos discípulos as parábolas do reino, mas faltava ainda ensinar para os próprios discípulos, de maneira prática, como enfrentar as dificuldades e que Jesus está no controle de todas as coisas. Basta crer. Basta crer. Tanto é que Jesus, quando os discípulos clamaram, ele ainda perguntou, não tem desfé? Não tem desfé? Parece meio absurdo essa pergunta, né? Eles estavam ali com Jesus, é claro que eles tinham fé. Eles conviviam com Jesus, conheciam e viam, perceberam, participaram dos milagres de Jesus. É claro que eles tinham fé. Só que muitas vezes, quando nós estamos no meio da tempestade, vivendo tempestades, tribulações, e não estando em paz, muitas vezes a pergunta que as pessoas fazem é: tenha fé, fique tranquilo. Jesus está no controle de todas as coisas, Deus está no controle de todas as coisas, confie. Parece-me que é uma mensagem fácil. Com certeza, se você não está em paz, ou se está vivendo algum momento de tribulação, certamente você está pensando a mesma coisa. É muito fácil isso. Falar tenha fé, Jesus está no controle de todas as coisas. Isso é muito fácil. Você pode estar pensando, você não conhece a minha tempestade. Você não conhece as minhas tribulações, não sabe o que eu estou passando. Você não conhece as minhas tempestades. Eu te digo para você, você também não conhece as minhas tempestades. Você também não conhece as minhas tempestades e as minhas tribulações. Se eu estou em paz ou se não estou em paz. Muitas vezes nós vivemos com máscara, com uma casca, sorrindo, dizendo estamos em paz, mas não há paz alguma, como diz o texto. Mas algo que nós precisamos guardar sempre na nossa mente. E se você guardar somente isso dessa mensagem, você, com certeza, você vai enfrentar as tempestades que ainda podem vir, que ainda virão,
que ainda acontecerão e que tirarão a sua paz. Nós precisamos nos lembrar, Jesus está conosco no barco das nossas vidas. O Senhor Jesus está conosco no barco das nossas vidas. Não importa se a tempestade é muito forte, não importa se as ondas estão maiores do que nós mesmos, não importa se o nosso barco está a naufragar, não importa se o nosso barco está a afundar, porque Jesus está no barco conosco. O texto diz que Jesus estava na polpa dormindo com a almofada, e eles despertaram: Jesus, mestre, não te dá que pereçamos? Jesus parecia que estava insensível, dormindo, nem ligando para o que estava acontecendo com os discípulos naquela noite, e para nós também. Muitas vezes parece que o Senhor Jesus não está preocupado. Nós clamamos e parece-me que Ele não está ligando, mas o Senhor Jesus está ali conosco em todos os momentos. E sabe por que Ele estava dormindo? Porque Ele estava em paz, porque Ele é a própria paz. Ele é o gerador da paz. Ele é a paz, como diz a palavra. Texto de João, capítulo 14, versículo 27, diz assim: Ele disse, Jesus Cristo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Você não está em paz? Ouça a voz de Jesus. João capítulo 16, versículo 33, Jesus também diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Tenham ânimo. Eu venci o mundo. E ainda em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Jesus Cristo. Jesus estava dormindo, mas ao clamor dos discípulos: mestre, não te dá que pereçamos. Jesus se levantou. Jesus se fez presente. Imagine a cena. Era uma noite de tempestade. O mar estava agitado, diz o texto que o barco já estava fazendo água. Com certeza tinha trovões, com certeza tinha raios, com certeza havia muito barulho por causa das águas. E Jesus ali não acordou por causa de todo esse barulho. Jesus estava tranquilo. Não sei se você já esteve em meio a uma tempestade, no meio do mar. Eu nunca estive, nem quero. Mas certamente deve fazer muito barulho, né? Porque quando há uma tempestade, o barulho muitas vezes é muito grande. E Jesus ali, tranquilo. Só que quando os discípulos clamaram, mesmo em meio a todos esses barulhos de raio e trovão, Ele ouviu, porque Ele ouve as nossas orações. O Senhor ouve os nossos clamores. O Senhor está conosco, o Senhor Jesus está conosco no barco. E diz o texto que Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te, paz, paz, paz. É isso que o Senhor Jesus está falando para você nessa noite. Cala-te, aquieta-te, paz, paz. E diz que o vento se aquietou e houve grande bonança. Por que tendes tão poucas fés? Já não viu quantas maravilhas eu fiz na tua vida, diz Jesus? Você já não percebeu quantos milagres eu já fiz diariamente na tua vida? Pense durante toda a tua existência, tire Deus dela. Veja se sobra alguma coisa. Nós somos testemunhas do milagre diário de Jesus Cristo nas nossas vidas. E eu gosto muito do texto de Jeremias, de Lamentações, capítulo 3, 21, onde Jeremias disse: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, que as misericórdias do Senhor novas são todas as manhãs. Por isso, nesse momento de tempestade, de raios, de trovões, onde a gente acha que o nosso barco vai se afundar, traga à memória aquilo que te dá esperança, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor tem feito por você, e para a tua família, todos os dias. Não deixe que a tempestade tire a tua paz. Não procure a paz em outras coisas. Muita gente procura a paz em álcool e bebida, na balada, no remédio. Não deixe que isso não vai resolver a tua paz. A tua paz é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Jesus Cristo está no barco, está ao teu lado,
Traga a memória, encha a tua memória quando você sentir em meio à tempestade, em meio às tribulações, em meio às coisas que te tiram a paz, problemas no mundo, problemas no Brasil, problemas das eleições, problemas na economia, problemas de saúde, problemas de morte. Traga à tua mente, traga ao teu coração aquilo que te dá esperança. As misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs e Ele tem feito milagres diários na tua vida. Olhe para o lado, olhe para a tua família, olhe para a tua história. O Senhor Jesus está no barco e Ele ouve o clamor, Ele ouve o teu clamor, apesar do barulho. E Ele diz para a tempestade: cala-te, aquieta-te, paz, paz. Que o Senhor Jesus possa falar muito alto nessa noite, para o teu coração e para a tua mente. Paz, paz. E que o Senhor nos abençoe. Amém? Glória a Deus.